O senhor falou que a glândula pineal é tempo. É. Me explica então o que é tempo e como a glândula pineal interpreta e entende o tempo. E mais uma segunda pergunta se a gente mexer na glândula pineal, a gente muda a nossa percepção e entendimento do tempo? Olha, que curioso. Bom, primeiro eu vou começar pela última. Tá? Como a pineal é a convergência dos tecidos, a convergência das forças, para mexer na pineal você precisa mexer num conjunto sistêmico. Uhum. Não é mexer num pontinho. Não daria para mexer com ondas eletromagnéticas, cósmicas, sei lá, choque, não sei. Então, mas aí pronto. Choque, vamos supor, um choque. Mas é um fio dentro de uma estrutura sistêmica. Veja, a pineal é a convergência de sistemas. Para você mexer nela, você tem que mexer de forma coordenada em todos esses sistemas. Então nunca teve nenhum ser humano que por algum acidente do destino, da vida, a glândula pineal foi afetada e ele se deslocou, esse ser humano se deslocou no tempo? Não, tem os tumores de pineal, você tem que tirar a pineal, porque tem um tumor, um câncer, que são câncer grave de pineal. Não, acontece que ele perde a conexão geofísica. Então a pessoa ela fica muito planando, muito mental, sem a coesão com o ecossistema. Sem o aterramento. Então ela perde os aspectos cronobiológicos que sustentam ela no ecossistema. Então ela fica muito, os fenômenos espirituais, eles ficam abertos, sem uma coordenação com o sistema. Não é? É uma experiência muito dolorida, porque são tumores muito graves. Tumores da linha média do corpo, eles são muito, muito sérios. Então a questão é que para você, na prática, mexer em pineal, você tem que mexer nos sistemas. A sua estrutura do que você pensa, do que você sente, da sua proposta, de como você gerencia seu corpo, porque está tudo interligado, não é? Se você se alimenta da morte, essa é uma mensagem que você está passando. A pineal não se coordena com isso. Entendeu? Você precisa ver o que você coloca no seu prato. Ela é uma representação da tua preocupação com a natureza, com os seres sencientes que são os animais. Ela é uma... Sabe, a gente precisa se alfabetizar nesse processo. A Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo colocou no site que houve 300% de aumento de câncer e 300% do aumento de malformação congênita por agrotóxico no citron verde do estado de São Paulo. Então, quer dizer, sabe, a gente precisa ter um pouco de consciência. E a matança animal, isso daí é normal, isso? Isso não é normal. A natureza, ela não faz assim. Então, você está entendendo? Como é que eu vou dar um choque na pineal e... Sabe, olha o que nós estamos vendo. Tem que ser um conjunto de transformação. Já está meio que sendo... Pelo que eu estou entendendo, você está falando que o mundo, o que a gente está causando no mundo e na humanidade, está sendo literalmente um choque na pineal. O que eu estou querendo dizer que para você atingir a pineal, você precisa coordenar forças que elas estão interligadas e a pineal vai ser o ponto de convergência. Então não adianta eu dar um choquinho na pineal. Eu preciso ir nas estruturas biopsíquicas, mente, corpo, espírito, destino. Eu preciso de trabalhar todas essas estruturas de forma coerente. Aí você atinge a pineal. Então vamos ver. Vamos supor o seguinte, então. Se a pineal do ser humano ela fosse alterada por um evento global, por exemplo, o ser que resultaria dessa mudança de pineal seria um outro ser que não seria mais ser humano, seria diferente. Aí você está dizendo que a pineal é alterada por alguma coisa alheia à pessoa. Externa. Lembra que eu falei que a consciência forma o corpo? Então a tua pineal tem a forma da tua consciência. Entendeu? Então, eu acho que precisa ser como você responde às transformações do ambiente e você se coordena com a natureza, que dá uma coordenação da pineal. Não é? Agora, é lógico. Por exemplo, a pineal é sensível ao campo geomagnético. Você sabe que o planeta Terra ele tem um núcleo de ferro líquido. Esse núcleo de ferro líquido, quando ele vai indo para camadas mais externas, ele vai esfriando. Bom, o que acontece?
a parte líquida, ela não gira em rotação do mesmo jeito que o planeta Terra. Porque não tem atrito. Então a Terra está girando assim e aquilo está girando com velocidade diferente. Recentemente houve, inclusive, uma inversão de giro. Eu vi, eu ia falar isso, tem uma inversão. Então muda. Então, por exemplo, um avião que tem uma bússola para o aeroporto de Guarulhos, aquela bússola não chega mais no aeroporto de Guarulhos porque mudou o campo da Terra. Uhum. Então teve que mudar as coordenadas. Essa mudança também provoca mudança biológica ou psicobiofísica. Também porque a pineal ela capta. Então a gente interage com o meio, mas o processo de mexer na pineal envolve um processo do meio e da minha forma de lidar com esse meio. É um conjunto, não é simplesmente vou dar um remédio que mexe na pineal, vou dar um choquinho, uma maquininha e eu tô... Não é, as coisas não são assim. Está intrínseco a todo o sistema planetário. A todo o sistema. Você precisa de trabalhar como você interage com esse sistema, não é? Então, essa é uma coisa. Depois, eu comecei pelo fim e esqueci a tua... A outra foi o tempo. Como exatamente que ela interpreta o tempo? O que é o tempo? É interessante a gente compreender a etimologia da palavra. A etimologia da palavra é como que aquela palavra se originou. Uhum. A palavra tempo vem do grego témenos. E na Grécia Antiga, não existia relógio. O tempo era uma visão da transformação do ambiente. Uhum. Se estava nevando, se estava chovendo, se estava ventando. E aqueles movimentos eram entendidos como forças divinas. Então, o Témenos era a presença de Deus e a presença das forças espirituais na matéria. Esse é o Témenos. Uhum. Tá? Bom, vamos analisar a seguinte questão. Esse Témenos se tornou o tempo e perdeu-se a conexão conceitual do que era o tempo. Ele passou a ser o tempo do relógio. Só que o Albert Einstein, ele vai dizer, não, o tempo é uma dimensão do espaço. É a quarta dimensão. Então chama-se espaço-tempo. Porque, na verdade, a construção da forma é feita pelo tempo. Por exemplo, o átomo, ele tem elétrons girando em torno de um núcleo de prótons e nêutrons, pensando de uma forma bem elementar. A maior parte do átomo é espaço vazio. Tá? Então, é a mesma coisa, você tem um ventilador de 2 pás. Se ele está parado, a maior parte é espaço vazio. Agora, coloca isso daí para girar em alta velocidade. Você tem espaço vazio, você não consegue pôr o dedo. Uhum. Então, o que dá a sensação de consistência da matéria é o giro do elétron, como se fosse um ventilador. Então, é o ritmo do movimento é que dá a consistência da matéria. Se for possível congelar o átomo, parar a hélice a 273, menos 273 graus Celsius, que é uma temperatura inatingível, que você paralisa a matéria, aí a pessoa fica invisível. O corpo material fica invisível, porque para aquela, não é? Então, é a conjunção do tempo que estrutura a forma. Você viu aquela brincadeira na internet, ou aquele estudo, que a pessoa pega um tambor de som e põe areia, e conforme a frequência... É assim, a forma é construída pelo som. Você sabe que uma vez, eu vou contar uma história engraçada, uma senhora foi me procurar no consultório para conversar. Eu falei, nossa, mas a senhora... Não tenho nada, eu só vim conversar. Eu falei, mas sobre o que a senhora quer conversar? É o seguinte, eu queria falar com o senhor o seguinte, eu tenho conversado com os astronautas. A senhora tem conversado com os astronautas? Tenho. E eles me dizem que eles ouvem música vinda dos planetas, e cada planeta é uma sinfonia diferente. E isso é detectado lá pela NASA. Eu falei, nossa, que extraordinário. E a senhora tem encontros regulares com os astronautas? Frequentemente. Eu falei, mas qual é a profissão da senhora? Ele falou, sou advogada. Eu falei, muito justo, faz muito sentido. Se a senhora conversa com astronautas que ouvem músicas e a senhora é uma advogada, faz muito sentido. Eu fiquei pensando, nossa, ela não está bem. Eu até pensei, ela está delirando, né? Eu falei, talvez, vamos ver. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, não é possível. Ela está doente, não é possível. Aí ela falou que ela tinha escrito um livro. Aí eu falei, agora é bom porque eu pesquiso na internet. Ela tinha escrito um livro. Sabe o que era essa senhora? Era a advogada da Estação Espacial Internacional. Porque o espaço tem uma legislação.
para ocupação, os satélites e tudo isso. Então precisa de leis. E ela é advogada da estação espacial. Então ela realmente conversava com os astronautas. Quem é essa pessoa? Ela tá aqui no Brasil? Não. Não mora no Brasil, mas é brasileira. Podia vir aqui, hein? Mas é uma sumidade de pessoa. Uma Nossa, sumidade, que uma legal. pessoa admirável. Bom, e aí... porque você vê assim, porque eu perguntei, mas a senhora é advogada de que especialidade? Ah, interplanetária. Ah, muito normal. Mas a gente recebe um monte de gente. Advogado interplanetário é bem a cara do paranormal. Mas é real. Você vê? Mas imagina o que eu pensei, né? Que ela tava delirando, né? Depois eu fui ver e falou, olha que coisa assim, né? Diz que eu ouvi músicas. Que tem sinfonias diferentes de cada planeta, de cada... Então... E o radiotelescópio de energia escura detecta a radiação de fundo do universo de energia escura, manifestando no nosso ambiente sideral como se fossem ondas da acústica. Então, pode ser que o universo e a vida esteja construídos sobre música. Então, é o tempo que constrói a forma. Por isso que ele é uma dimensão superior. Uhum. Entendeu? Muito bem, a pineal, ela captura o tempo através do movimento astrofísico. Diz que tempo que movimento que está acontecendo. Ela lida com a quarta dimensão. Ela lida com os céus. O que você respira no processo meditativo, que alimenta teu cérebro de prana, tua mente de prana, o céu astrofísico pelos mecanismos astrobiológicos de regulação do ritmo do teu corpo, que hora você produz um hormônio, uma enzima, a coordenação de todo o ritmo. Por exemplo, o Covid afeta os genes cronobiológicos. Então, toda a organização do processo inflamatório, que tem uma organização, é quebrado o ritmo, então aquilo começa a lesar. Por isso que aconteciam as lesões. Então, o ritmo ele é importantíssimo para dar coordenação. Né? O que é um câncer? Quando a célula sai do ritmo de replicação, ela começa a se replicar mais rápido, sai fora do sistema. Então, perdeu o ritmo. Então, a pineal, ela vai dialogar com a dimensão espaço-tempo e trazer o ritmo do espaço para o nosso corpo. Você diz assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É essa coordenação rítmica. Entende? Você vê a sabedoria do Cristo, não é? Então, a pineal, ela é chamada órgão cronobiológico. Só que esse cronos, esse têmenos, ele tem significados maiores do que simplesmente questões materiais ou questões de relógio. É toda uma estrutura multidimensional do cosmos dialogando com o nosso corpo e interagindo com a nossa consciência.